Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Santo, Jungiano de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e outras entidades filiadas. E o tema de hoje é um tema que me assusta um bocado, mas que está muito comum na nossa sociedade, a carência. Galera, você está carente? Está se sentindo sozinho? Isolado? Cadê seus amigos? Cadê o rolê com a galera? Cadê a família legalzinha para a gente poder pensar em passar o final de semana na praia? O que aconteceu com o nosso tecido social que as traças roeram tudo? Está cada um isoladinho no seu canto, reclamando da vida, choramingando, fazendo o sinal, né, do nazismo. Gente, pelo amor de Deus, que gente carente é essa? Carência gera revolta, gera raiva, né? Inclusive, os carentes de plantão podem ir lá para frente do quartel, que está cheio de gente mal amada, precisando de beijo, de dengo, de nhanhá, viu, gente? O lema Faça Amor, Faça Guerra, que eu tanto escutei nos anos 70, parece que foi jogado rala abaixo. E por que as pessoas estão tão agressivas, tão carentes, tão jogadinhas? Por que você quer beijo? Abraço? Eu dou, me liga cada beijinho, tá bom? Para a nossa live de hoje, convidamos de novo a fantástica cineasta Cibele Amaral. Bom dia, Cibele! Bem-vinda! Bom dia, Jorge, bom dia, Léo. Pois é, esse tema, né, da carência é babado. É gostoso! Ah, meu Deus! E aí, conosco está o Léo Tondato. E aí, Léo, professor Léo Tondato? Ninguém me ama, ninguém me quer. Jorginho não me chama de meu amor. Bom dia! Tem mais legal do que isso. Eu gosto muito de Maísa Matarazzo nessas horas. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Oh, meu Deus do céu! Viram a sofrência! Mas, Sibeli, é muito curioso que por onde a gente anda na sociedade, inclusive eu aqui como analista, como psicólogo clínico, uma das queixas que eu já vinha falando isso, né? Em 2018, a queixa mais comum de consultório é isolamento, solidão. Isolamento, solidão. E é engraçado que na nossa sociedade foi ventilada toda uma cultura de empoderamento, que eu me basto sozinha, eu não preciso de ninguém, que eu comprei um vibrador. Só que vibrador não fala palavras obscenas na hora H, ele não aperta a bunda, ele não dá beijo na boca, ele não chupa peitinho, né? E a galera embarcou num cenário muito de bater de frente contra todos os tipos de vínculo, né? Muita gente aí, sabe, nesse processo, eu sou empoderado, caiu dentro de um cenário de egoísmo. Sabe, eu me basto sozinho, não preciso de ninguém, eu me basto sozinho, não preciso de ninguém. E a gente sabe que lá no fundo da alma dessa pessoa não é assim. Até que ela fica rezando todo dia para encanador bendito aparecer. Vem, encanador, arrume a minha porta. Eu preciso de alguém. Sibeli, como é que você tem observado esse movimento da carência, que ele vai muito na contraposição do que é dito na sociedade, nessa cultura individualista? Então, as coisas que você estava dizendo, né? Eu penso o seguinte: sim, essa cultura individualista não está ajudando em nada. Aí eu vejo que, por um lado, a gente teve talvez um papel nisso, né? Os psicólogos, os psicanalistas, a questão de você compreender de onde você vem, né, a sua família, os problemas da sua família, as raízes dos seus problemas na sua família. Mas o que eu vejo, às vezes, até nos pacientes mesmo, né, parece que as pessoas só fazem terapia até ali.
Até descobrir que a culpa é da mãe, a culpa é do pai, né? Ai, descobri que a culpa é da mãe, do meu pai, eu odeio minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio minha família, rompe com todo mundo e não passa da fase, né? Não passa da fase para entender que a sua mãe também teve uma mãe, o seu pai também teve um pai, eles deram o que eles receberam, e que você vai fazer o que você puder a partir daqui com o que você recebeu, né? E entender e compreender de onde você veio e que não é, ninguém está buscando uma ruptura, né? Está buscando integrar o que você recebeu, né? Com o que você quer. E não é para ser aquele conceito ingênuo da família, que minha família é perfeita, né? Eu amo minha mãe, meu pai incondicionalmente porque eles são perfeitos. Isso é uma coisa ingênua, mas também não é ficar nesse lugar de achar que você não tem nada de bom, né, com a sua família. Então, isso eu acho que faz parte de tudo o que o Jorge estava falando, né, essa sociedade individualista. Claro que tem um fenômeno social aí, né, o capitalismo, que parece que ganha com isso, né? Cada um tem sua casa, cada um tem sua geladeira, cada um tem o seu carro. Enfim, a gente já sabe disso. E essa questão de empoderamento, aí eu vejo que essa palavra ela foi muito mal usada, né? Porque você não empodera um indivíduo, né? Você empodera um grupo. Então, quando você fala de empoderamento feminino, você está falando de trazer para esse grupo, né, das mulheres benefícios, uma mudança de vida, progresso, enfim, trazer poder para o grupo, né? Não é para a pessoa. Então, quando fala assim, sou uma mulher empoderada, é um negócio esquisito, né? Porque você não vai ser empoderada sozinha, né? A gente tem que olhar para o grupo. O que você está fazendo para trazer outras mulheres para essa sua condição de empoderada, né? E por aí vai, todos os outros grupos. Então, já é uma coisa do grupo. E as pessoas se isolando porque, eu sou empoderado. Então, já tem uma coisa estranha aí, né? Mas depois eu falo mais, porque esse assunto de carência me interessa muito, porque eu sou uma carente. Então, eu conheço bem, eu posso falar bem disso. Não, mas legal esse Sibeli. Não, é curioso, porque uma das técnicas que a gente usa na psicoterapia, quando um paciente chega no consultório, é o famigerado reforço de ego. É você ajudar a pessoa a encontrar seus dons, suas virtudes, saber quem ela é, né? Ajudá-la a se estruturar, ela perceber que ela é legal. Tá, isso num primeiro momento, né? Essa questão do empoderamento vai meio que na contramão disso, porque a pessoa, a partir do que ela acha que ela tem, ela não se reconhece, ela sai rompendo o tecido social. A gente vê muito que por trás da carência também tem muito aquele movimento de, por favor, não quero socializar. Tanto é que hoje a política mostrou isso de uma forma muito triste e trágica, que nós vivemos em bolhas. Tem a bolha dos psicólogos, tem a bolha dos músicos, tem a bolha do, sabe? Tá todo mundo nessa gavetinha. Eu acho isso tão bonitinho, sabe? Tão coisinha de eu não vou me misturar, que eu não te conheço. Léo, que coisa mais bonitinha, mais ridícula, né, cara? Que é tão bom a gente poder circular por todos os lados e ter liberdade. O que aconteceu, Léo? Pois é, né? Eu estou pensando aqui, ouvindo as falas de vocês, eu fico na minha bolha, eu não misturo-me com o outro. Eu acho que tem uma confusão aí. Tá pensando? Léo, mulher que virou Rapunzel, que está presa na torre, e você grita, solte seus cabelos na bagunça. Eu cortei, eu tô careca. Eu ia falar, ela rapou careca, para ninguém pegar, ninguém atrás, não.
né? O que acontece? Eu tava pensando um pouco. A gente tem na teoria junguiana o conceito de individuação, tornar-se indivíduo, né? Será que esse conceito atualmente não está sendo confundido com individualização? Pois é, isso aí a gente já falou em algumas lives atrás. E o que me chama muita atenção é que a gente está falando de um problema dos complexos. O que são os complexos? São um conjunto de ideias carregadas afetivamente. E o que a gente está percebendo hoje claramente é que nós temos uma legião, milhares de pessoas que não sabem mais lidar com a própria afeto. Por quê? Está carente no 12, está precisando beijar na boca, está precisando ter um beizinho. E ela fala, não vou, não quero. Não, aquele ali tem um carro vermelho, eu não gosto de carro vermelho, eu gosto de carro branco. Sabe? É muito mimimi, é muita encheção de saco e muita gente muito fechada para fazer amizade. Eu não vou falar nem só de sexo, gente. Para fazer amizade. A galera não sabe mais fazer amizade. O que é que está rolando, Léo? Não sabe fazer amizade, não sabe socializar e também outra coisa, extremamente intolerantes à frustração. Se não é do meu jeito, eu pego o Playmobil e vou embora. Essa criatura tem quantos anos? Eu vejo algumas de 40, umas de 30, umas de 50, umas de 20, sabe? Esse não? Oi? Cinquinho, não? Pois é, eu fico na dúvida também. Então, eu acho que, tá, nós ficamos, por um lado, também carentes com a pandemia, né? A gente ficou carente de contato. Eu lembro que quando deu uma afrouxada, eu estava carente de contato, de ver pessoas, de conversar, né, desse contato humano. Mas, por um outro lado, também, indivíduos mais individualizados, e aí eu acho que o Zygmunt Bauman, né, nosso sociólogo alemão, fala muito bem sobre o conceito de liquidez, porque eu tô com a Cibele, tô namorando com a Cibele fez uma coisa que eu não gostei, eu te deleto, bloqueio, pronto, acabou, agora eu vou atrás da próxima pessoa. E isso com uma voracidade que a gente usa e descarta, não mais bens, né? Bens, quando eu falo bens materiais, por exemplo, sei lá, essa pulseira, mas pessoas, né? Que entram nessa categoria de descarte e também afetos, ou será que seriam pseudo-afetos? Aí é que tá, porque de verdade, né, a gente não descarta afeto. Se bateu de você gostar, deu net, chega foi bom, nhanhá foi maravilhoso, a companhia foi boa, tu acha que descarta, porque a saudade bate, aí tu vai cantar sofrência 10, 15 anos lembrando daquela pessoa que você jogou fora. Oh, meu Deus! E assim nasce a sofrência nas nossas artes, no nosso MPP, no sertanejo, né? E aí, Sibeli? Então, falando um pouco do que eu entendo aí, né, o que causa, o que gera essa carência, né, falando de carente que sou, né, e que passei por todo um processo para entender. Para mim, o que a carência, a pessoa carente é aquela que não consegue receber, né, aí falando de oralidade, falando lá do Freud, né? Se você cospe tudo que você recebe, se você joga fora tudo que você recebe por conta de um vazio existencial que já vem lá, né, de trás, quer dizer, já que eu não tive, então também não quero ter. E a pessoa fica sem nada, né? Ela aprendeu a não receber por medo, né? Porque foi um momento ali em que ela desesperadamente queria esse afeto, queria, né, dos pais ou de quem fazia esse papel e não teve. Então ela aprendeu para sobreviver, que já que eu não tive, eu também não quero. E aí a pessoa vai para a vida e não consegue receber nada.
ela fica sem nada, né? Ela fica sem nada. E se aparecer alguém com um buquê de flores falando te quero, é hoje, ela bate a porta na cara e manda o cara enfiar as flores. Né? E aí dizendo que esse aqui não tá bom, né? Então, é aquela história, às vezes a pessoa está cercada de afeto e dizendo que está carente, porque não consegue receber, perceber, porque tudo que recebe joga fora. Então, e isso eu pensei, né, quando eu falei, vou nessa live hoje para perguntar para eles que mito pode ser a gente pode trazer para essa história, né? Aquele que fica sempre sem nada, que nunca recebe nada, vocês que são aí os reis dos mitos. Eu gosto muito para discutir carência, Léo Tondato. Vamos ver que o professor de mitologia é o nosso querido Léo Tondato, mas o mito de Orfeu tem muito disso, né? Se não for ela, nada mais só pode ser Eurídice, Eurídice, eu preciso dessa sentadinha, Eurídice, vem cantar para mim, Anitta, Eurídice. E todo mundo quer o cara, todo mundo tá afim do cara, ele tem ninfas, tem cortejos de ninfas, e ele fala, não quer. Você tem sovaco, você não presta. Não, você não escovou o dente direito do lado esquerdo para o direito. Exato, inspira uma ala, né? As gostosas todas do Olimpo estão querendo dar para ele falar, não, eu sou fiel ao grande amor, meu que morreu. E é tão curioso, vou até pegar esse gancho, Jorge, que é um amor que morreu. Se Eurídice está no Hades, ela não está no mundo dos mortais. Ela pertence a um outro lugar. Né? Então, eu fico... Você tem muito disso. A gente não quer. Aí vou resgatar o clássico, né, do nosso cancioneiro da Jovem Guarda, né, porque a gente gosta de quem não gosta da gente. Sabe? A fantasia toma conta e você elege como objeto ideal para o seu amor quem não te quer. Que coisa mais linda! E assim nascem todos os relacionamentos tóxicos e abusivos. Pois é, e aí, quem eu quero não me quer, quem me quer manda embora, né? Eu acho interessante. E vou trazer... Hoje eu tô afiado. Hoje tem seresta no bexiga, vambora! Hoje tem seresta, show do Léo, Tondato. Pô, agora você foi longe, Jorge. Eu vou trazer aqui também essa questão de Eurídice, que está em outro lugar, e eu vou trazer de duas formas. Primeiro, a Eurídice está no Hades, né? Ela está em outro lugar. Um lugar que não é um lugar dos vivos. Tá? E às vezes uma outra questão. Às vezes a gente quer, deseja e afins uma idealização que está em um outro lugar e que ninguém se torna bom o suficiente, tá? E aí você vai ficar sozinho, né? E eu fico pensando, Léo, desculpa te interromper. Imagina. As redes sociais, os namoros virtuais colaboraram para isso. Sabe? Uhum. Eu conheci a história de uma garota que arrumou um namorado que está morando no Japão. Delícia! E talvez veja bem a palavra talvez, ele se encontre em 2030. Olha aí, 2025. Tá chegando! Rapaz, é muita masturbação, é muito pouco beijo, é muito pouco abraço, para ainda não saber se vai dar química, pele, cheiro. Porque, para mim, relacionamento afetivo, principalmente, não de amizade, mas a partir do momento que está pensando em namoro, noivado, casamento, o cheirinho do sovaco tem que bater, o beijinho tem que dar química, e se não der, né?
Sibeli, até que ponto nesse meio de comunicação, de realidade virtual, também a gente perdeu um pouco dessa coisa do erótico, de olho no olho, encostar um pezinho no outro pezinho, sabe aquela coisa gostosa de enamoramento, né? De É, toque, de sentir o outro, né? a gente tem um corpo, né? Vamos lembrar que a gente tem um corpo, né? E o corpo precisa de toque, o corpo precisa estar próximo de outros corpos. Eu vejo isso como mãe de adolescente também, me preocupa um pouco, porque meu filho tem 13 anos, eu me lembro que nessa idade a gente tinha festinhas, né, balada, show, tudo bem, não é que podia fazer muitas coisas nessa idade, mas algumas coisas a gente já fazia, né, de eventos sociais, assim, e eu vejo que eles não têm esse desejo, sabe? É engraçado isso. São filhos da pandemia, né? Passaram 2 anos aí dentro de casa e eles se encontram muito menos do que a gente se encontrava, né? Penso que cabe a nós também entender que o novo sempre vem, né? Não tem jeito, ninguém vai andar para trás para tirar a internet, para tirar o WhatsApp da sociedade, né? Mas talvez a gente tenha que fazer promover mais esse encontro. Eu tenho até um roteiro que vai ser lançado ainda, um filme, né? Eu filmei no ano passado, que fala sobre isso. É um futuro. Nesse futuro, tudo é no metaverso, né? As interações são todas ali no metaverso, mas os seres humanos são obrigados a se desconectar de vez em quando e ter umas interações, né? Então, talvez, talvez seja por aí, talvez caiba a nós, né, da área da saúde mental, começar a promover mais, né, encontros reais, né? Com Não sei. certeza. É porque a gente, como você falou, nós temos corpo, né? Só que é o que eu falo, né, Léo? A gente está vivendo a negação da afetividade, a negação do corpo, né? Uma cultura narcísica muito forte, de isolamento, de egoísmo, de dificuldade de contato, gente. As pessoas não se abraçam mais, elas perderam o teor da gentileza. E isso vai comprometendo a amizade, vai comprometendo vida social. Eu sou de uma época, eu concordo com a Sibeli, que a gente montava time de futebol na rua para trocar porrada com os coleguinhas, cara. E hoje não pode, que é violento, imagina, não sei. Mas era divertido, porque durante o jogo a gente trocava uns murros, pontapé, depois estava todo mundo lá, né? Aprendendo, né, a fazer as pazes. Foi a pancada do jogo, mas depois todo mundo estava tomando sorvete juntos. Não é? Com E certeza. hoje as pessoas estão com alergia de contato. Ué, mas aí eu vou até continuar com a seresta do Tom Dato, né? Sozinho, só ele, solitário, ele com ele mesmo, daqui a pouco são dois otários. Porque... Muito bom. É o melhor da masturbação, né? né? Gente, era tão bom. Eu lembro justamente disso, Jorge. Eu lembro do prédio quando eu era pequeno. E tinham as crianças, nós causávamos no prédio. Acho que hoje seríamos expulsos, sabe? Naquela época era diferente. Mas Deus o livre, fazer guerra de cocô, cara. nossa, mas a gente causava, éramos verdadeiros capetinhas. E aí eu lembro que tinha um menino que eu brigava com ele, a gente se batia, não sei o quê, subia um chorando, outro gritando, não sei o quê. E depois, passava 5 minutos, estava tudo bem, ele estava lá, descia de novo, brincava de novo, enfim. Mas você experimentava, né? Você experimentava brigar com outro, você experimentava depois fazer as pazes com outro, você experimentava a rua, o brincar, o experimentar, você experimentava o corpo num joguinho de bola,
num joguinho de figurinha, você experimentava estar com o outro, você não ficava só virtualmente, né? Ou só no controle, né, também. E você tinha que conviver com o pensamento do diferente. Você tinha que aprender a lidar. Ó, ele me deu porrada, mas eu tenho que ter tolerância. E ressignificar isso, porque o mais importante que a porrada que ele me deu é manter uma certa amizade com aquele cara que ele é ogro, mas é meu amigo. Né? E é tão curioso que a gente criou um hábito que vem se espalhando desde 2010, que é o seguinte: pensou diferente, tchau. E eu volto para a ideia da bolha. Né? Ah, né, a Cibele mexe com o cinema, eu sou músico. Ah, ela é diferente, eu não vou conviver com ela. Em vez de eu ter humildade de sentar do lado da Cibele e falar, me apresenta assim o mundo que eu quero conhecer. Uhum. Né? A gente entrou muito dentro disso. Né? As comunidades afetuais, em vez da pessoa entrar para aquilo, para aprender e trocar, ela entrou para aquilo para se proteger, para se defender com medo. Uhum. O medo está isolando as pessoas. Eu vou ter que sair agora, então acho que eu vou pegar esse teu gancho do medo, porque era justamente disso que eu queria falar, que no fundo, assim, o carente, para mim, a pessoa carente é o medo do vínculo, né? O medo do vínculo, medo da intimidade. Então, se alguém aí que está assistindo, né, se sente carente, talvez a pessoa idealize alguns relacionamentos, né? Coloca ali lá no pedestal, igual o Orfeu, porque no fundo, e a Eurídice está lá no mundo dos mortos, né? Porque não pode se relacionar com o vivo, porque tem medo, né? Então, assim, eu vou idealizar o meu... Oi? Pois é, eu vou idealizar esse ser, né, encantado, que é o único que me preenche, e não olho para quem está ali do meu lado, que me quer, que me ama, e que eu não quero nem conhecer. Por quê? Porque esse aqui oferece realmente um risco. Né? Aqui pode dar certo, então eu vou correr para onde não vai dar certo, porque aí eu estou seguro, né? Protegido na minha carência, que no fundo é um medo, né? Eu percebo que o que está por trás disso, talvez um trauma mesmo, né? Um trauma muito grande, que eu já fui ali e me ferrei. Então, quem não pode, como é a história, né? Você não abre o coração se você não sabe que pode fechar ele de novo, né? Então, assim, eu não vou abrir meu coração, porque se eu abrir, eu vou me ferrar, eu vou morrer. E é esse medo. Aí vou ter que deixar vocês aqui com isso. Joguei e saí correndo, Cibele. Pau. Beijo. Semana que vem, vamos continuar. E até quero aproveitar o que a Cibele falou para provocar quem está assistindo a gente. Você está legal com os teus vínculos afetivos? Você está legal com a tua vida social? Tua vida sexual está gostosinha? Tem amor? Você está se doando para o seu amor? Ou você é daquelas pessoas que vivem só na esfera da reclamação? É muito legal a gente fazer um inventário da nossa vida, né? Revendo quem são nossas amizades, quais são as possibilidades que a gente está tendo na vida, e de reconhecer como é que está a nossa estrutura afetiva. Galera que está assistindo, façam isso. Porque a vida passa, e passa muito rápido, né, Léo? Sabe? Sim. E é muito curioso, porque eu bato muito na tecla, né? Até pela nossa experiência clínica, como supervisor, como analista, né? Observando as supervisões dos colegas, né? Gerenciando a clínica social no Brasil, o maior medo da atualidade é o de afeto. Não é medo de bandido, não é medo de eleição, é medo de se relacionar. As eleições mostraram isso muito claramente, a dificuldade relacional das pessoas. Uhum. Isso é claro, isso é muito claro. As pessoas não sabem mais relacionar. Tem medo de relacionar.
E eu acho que não é só devido a trauma, não, Sibeli, me perdoe, mas acho que isso é a não construção de vivências afetivas satisfatórias. Porque o cara foi criado dentro de uma bolha, dentro de uma igreja, nunca aprendeu a conviver com ninguém. Além do trauma, né, Sibeli? O trauma também é fundante nisso, né? Mas tem muita gente que é criada em um condomínio fechado, que o pai tranca, a bruxa tranca a Rapunzel na torre e não deixa, né, a Rapunzel conviver com ninguém. Isso vai dar merda. Isso vai dar ruim. Né? A pessoa não aprendeu a socializar. E aí, a afetividade dela, seja para fazer amizade, seja para uma vida erótica, para uma vida afetiva legal, vai ficar comprometida. Porque por trás disso tudo também, Léo, e me perdoe se eu estiver errado, né? Acho que a gente pode puxar o papo por aqui, atrás de muita carência também tem muito radicalismo, né? Claro, claro, claro. O Orfeu, em momento algum, quis olhar para a ninfa gostosíssima que estava do lado dele, né? Não, Elas queriam fazer um bacanal com ele, tinha umas 15 querendo pegar o cara. Não, essas quengas querem fazer bacanal comigo, não quero. Orfeu. Você vai, Orfeu? Não vou, não quero. Se não for Eurídice, não quero, não. Acabou que as mulheres da praça se juntaram para degolar o bichinho, né? E falaram, não. Ele nos despreza todas, né? Exatamente. E você sabe que eu vou trazer outros personagens também míticos, Jorge. Que eu sei que você estava com saudades também. Lá vem. Lá vem. Poxa, vamos chamar assim, Jorge, essa negação de se relacionar, de estar com o outro, de se permitir, certo? Ele está negando princípios ou deuses que são muito importantes. Vou trazer aqui um quarteto, tá? Conhecidos como erotes. Nós temos... Quem são os erotes? Um é famosíssimo, gente. Nós temos o Eros, desejo, amor, aquele que vai... É tão muito interessante que o Eros, ele vai inspirar simpatia entre as pessoas e os seres. E aí que os une. Né? E é curioso, vamos de um por um, Léo, até aproveitando, porque está faltando um pouco disso, que a gente está falando de crise de empatia, a carência puxa a crise de empatia, está tudo junto. Né? Isso foi muito deflagrado, tem essa crítica com relação a autoridades, em relação à sociedade. Hoje, com esse movimento dos caminhoneiros, aí, gente parando estrada, não deixando passar insumos hospitalares. Uhum. Cadê a simpatia de ter o um mínimo de bom senso até para legitimar de verdade uma reivindicação? Né? Você não gostou do resultado da eleição? Maravilha, faça a sua manifestação. Mas vem cá, você vai matar os outros com esse tipo de atitude? Exato. Né? Cadê a simpatia? Cadê o olhar para o lado? Cadê falar, poxa, podia ser meu filho, podia ser minha irmã? Né? É curioso que as pessoas perderam essa coisa do eros, né? Do erótico, de uma certa força vital do junto, né? De coletividade. E pensar também, né, Jorge, que o Eros vai dar esse movimento para a vida, né? Sabe? Pensar que quando você não tem, né, esse movimento de Eros, e quando você não vai vivendo Eros, você pode cair no outro lado, né? A gente fala aqui tanto de um nome complicado chamado enantiodromia, que é o movimento de pêndulo. Você vivencia muito um lado da situação, vai vivenciar o lado oposto fatalmente na mesma medida, né, Jorge? E o outro lado do Eros, que é uma outra vivência, quem vai ser? Vai ser o Thanatos, que é a morte. Sabe?
Ou como poderia também colocar o professor Aldo Carotenuto, um grande analista italiano, né? Eros também faz frente a Patos, né? Exato. Se você não vive o amor do jeito correto, você vai ficar doente. E vai sofrer. Então você vai sofrer, você vai morrer. Isso. O Carotenuto tem um livro chamado Eros e Eros Patos. e Patos. Fenomenal. Isso. Você sabe que quando a gente vai colocando aqui o Patos ou o Thanatos, né? Porque você pode sofrer e chegar numa vivência de Thanatos, que é uma morte interna, uma morte, né, de minguar aquilo que está do seu lado, os vínculos, né, Jorge? Né? Não só a morte literal, como as simbólicas. Tá? E você sabe que isso vai nos levando para o segundo personagem? Falei de Eros, né? Então vamos trazer mais um. Anteros. Né? Que é esse Deus do amor devolvido, do contra-amor, do amor retribuído. E o Anteros, ele tem uma função de punir aqueles que desprezam o amor e o avanço dos outros. Ele é o vingador do amor não correspondido. Esse menino, você deve estar trabalhando gostoso. Tá fazendo hora extra. Já chicote no povo. Para ficar montando tanta dupla sertaneja hoje em dia. Tanta gente para cantar sofrência, né? Exato. E essa confusão. É muito curioso que a pessoa sem empatia, ela não percebe que a vida está dando chances para ela, às vezes até de relacionamentos positivos, e ela chuta isso com muita força, né? Eu, particularmente, vejo muito no meu consultório, né? A boa parte das pessoas que entram em relacionamentos tóxicos e abusivos, não é raro que elas antes desprezaram grandes chances pelas situações, né? Exatamente, né? E aí você vai ter uma vingança, assim, de pensar, né? Em termos simbólicos, você tem uma vingança de Anteros, né? Você não olhou aquela coisa boa que foi trazida por Eros, eu vou marretar você. Né? Aí você vai ficar o resto da vida cantando Honda. De noite eu vou da cidade pra te procurar. A seresta da live, né? Hoje, a live de hoje o tema é seresta, Jorge. Eu vontade de perguntar, mas por que tu foi querer um vagabundo? Me explica, Fiel. Explica, filha, por que você foi casar com um cara desse? Me explica, filha. Quem te queria, tu não quis? Exato. E aí... O Antero está aí, a Antero está bonitinha, tá vendo ele rindo, cara. Ele está se divertindo, ele está no reinado. Tem um livro, agora não vou conseguir lembrar de cabeça o autor, mas ele só tem no inglês, chamado Anteros, A Forgotten Myth. Né? Anteros, um mito esquecido, né? Numa tradução aí mais livre. Né? Eu não lembro agora o autor, mas fica a dica aí para nós. Né? Então, Anteros está aí se divertindo, mas isso nos leva ao nosso terceiro personagem. Né? Que rufem os tambores, né, Jorge? Para a entrada dele, que é o Hímeros. E, Jorge, esse daí, Deus do desejo sexual. Olá, você veio, saudade sua. Como é que é o nome dele? Oi? Como é que ele chama? Hímeros. Hímeros. Isso. Com o quarto irmão, mas não menos importante. Potos. Deus da paixão. É o Hímeros e o Votus. Isso, Potos. Potus. Isso. Né? Esses são os 4 principais erotes. Depois foram colocados outros, mas são os nossos 4 principais.
né? E qual é a função do potos? O Repita. Potos, ele é o deus da paixão, do anseio e também do desejo. Então, o Hímeros e o Potos andam juntos para botar fogo, calor na bacurinha, deixar as coisas mais... Eu quero. Exato, É o que exato, faz acordar quem está adormecido. exatamente, sabe? Tem A muita gente cor, com a boca está seca, a boca saliva. exato, né? Ele também coloca os humanos nessa situação. Vamos pensar, colocam os humanos também nessa situação desejante. Eu quero, preciso, necessito, quero alguém. Nesse sentido. E o carente, Jorge? Como é que será que ele fica com esses dois personagens? Isso, Léo. Eu sinto, você sente, todo mundo sente. Carência é universal. Né? Se você tem uma família estruturada, você tem um pouco menos de carência. Se você vem numa família da base da pancada, você vai ser um pouco mais carente. Mas carência, tesão, desejo, vontade, todo mundo tem. Só que onde eu vejo, também voltando para o meu consultório, que a gente pode cair num grande problema de vida, é quando a gente projeta isso para a nossa sombra e você nega até a morte que você tem. Carência. Tá? É aonde eu vejo que a coisa sai do controle. Né? Eu cansei de ver gente aí. A galera sabe que eu sou músico nas horas de folga. Né? Ontem a gente estava ensaiando até meia-noite, graças a Deus. Né? Papai vem aí. Né? Vai nos shows em dezembro. E, Léo, a gente tocando em barzinho. Quando você termina de tocar lá, meia-noite, 1 da manhã, eu cansei de ver gente, né? Que começava à noite, estava lá super arrumada, super bonita, cheirosa, sabe? Toda empoderada, eu não preciso de ninguém, tá aqui com as minhas amigas super felizes. Quando dava 1 da manhã, que a galera já tinha bebido, já foi 15 chopp é R$ 5. Do jeito que o café gosta, né? Sabe? Uma na frente. A maquiagem, cara. Hein? Aquela moça toda super autossatisfeita, já não está funcionando mais, e ela pega no celular dela com o dedinho na hora e liga para o ex. Tá vendo que ele tá? Ela ele cara para mim. E o dedinho, maldito tem vida própria, né? Que ele disca sozinho. Ele desbloqueia que você tinha bloqueado. Carente, toda vez que joga para a sombra a sua carência, ele é traído pelo próprio sentimento dele. E para não falar que muitas vezes ela vai sonhar que está com ele e foi no ato de fato, tendo que acordar xingando a mãe. A mãe, desgraça. É que eu digo que sonhar com aquele capã. Está no meu quarto. Exato. É importante isso que você está falando, Jorge, porque se a gente não. O que dá para fazer com a carência, né? Porque se a gente não. Cantar sertanejo, lembrar de Marília Mendonça. Exato. Se a gente. A carência pode nos levar para caminhos um pouco tortuosos, né, Jorge? Opa! Eu acho curioso, Léo, que quanto mais você negar sua carência e tentar fugir dela, negando que você é um ser desejante, mais você vai ganhar rasteira da vida. Exato. Mas você vai ficar sonhando com eles. Oh, meu Deus, aquela bandida que vem me visitar, né? De calcinha fio da cara. Ah, desgraça, né, Léo? Que a gente acorda. Aí você acorda, você tá felizinho. Hoje ela veio, né? É muito o mito de Orfeu quando ele vai até as profundezas do inferno para resgatá-la, só que quando ele olha para trás, ela some. Exato. Exato. E aí não está mais lá, né? Então, eu acho que assim, o que dá para fazer?
Ó, vou trazer uma. Essa é de doer, Jorge. Essa é, ó, Francisco Alves. O meu amor morreu na virada da montanha. Quer dizer. Ah, hoje tem Seresta, lá no Bexiga, no Rio. Seresta Noel, não percam. E o que acontece? Tudo bem. Quando você olha para isso, se depara com essa carência, primeiro, não a negue, né? Compreenda, acolha, o que eu falo. E aí, nessa hora, porque se você ficar tomado pela carência, aí você liga para o ex, liga para ex, você acorda no outro dia falando, uma ressaca moral, fala, ih, deu ruim, fiz minhaquinha, né? Sujou, papai! E aí, o que acontece? Quando você está carente, primeiro, olhe, reconheça isso, que é importante, e se acolha. Pode praticar aí um mimo de você mesmo. Então, poxa, você leva para passear, e aí olha outras pessoas, olha outras coisas, ou se quer ficar mais quietinho, se permita também ficar quietinho. É importante também, né, Jorge? Uma coisa que eu percebo, as pessoas também não se permitem ficar em silêncio, né, Jorge? Não, ou pior do que isso também, sabe, Léo, que eu vejo que tem muito uma outra coisa que compõe para dar errado a afetividade, sabe? É a não escuta. Sim. A pessoa não se escuta, não escuta o que o outro está falando. Né? Dentro disso é o que você está falando aí do falar demais na hora errada. Né? Isso. Sabe? Querer se expressar sem parar para ter a percepção do que está acontecendo, quem está à sua volta, o que essa pessoa está falando. E eu vejo uma outra coisa, Léo, a gente não pode ser escravo. Relacionar é muito gostoso, é muito importante, é uma delícia gozar, é uma delícia fazer a pessoa que está com você gozar, tá? Essa troca, a pele. Mas tão importante quanto a nossa vida erótica e afetiva sexual são as nossas amizades. Uhum. As pessoas estão carentes porque elas perderam a capacidade de ter amizade, de interagir com afins. Eu estou achando curioso, comecei a fazer uma série sobre os empatas, os sensitivos, a quantidade de gente que me mandou recado, falando assim, eu me sinto sozinho, porque eu sou assim, não tem jeito para interagir, fico com vergonha de falar quem que eu sou, eu fico com vergonha de falar quem que eu sou. Pois Cara, é. Cara, eu recebi um depoimento de uma mulher no privado que eu fiquei chocado. Tem hora que eu prefiro, sabe, ficar quieta no meu quarto, porque se eu abrir a boca, as pessoas não me escutam. Pois é, tenho vergonha de ser quem eu sou. Poxa, de assumir a sua real natureza, né? Ela é sensitiva, ela é empata, né? Ela falou que todas as características que a gente colocou lá, ela tem. E olha que curioso, né? As pessoas não me escutam. Uhum. Tem dificuldade de ter amizade porque eu não sou escutada dentro do que eu sou. Uhum. A carência aí, né? E a gente tem que, na vida, procurar, como nunca os nossos pais. Se você gosta de música, andar com quem gosta de música. E é curioso, porque a gente tem os grupos sociais, mas você não interage com esses grupos sociais. Você não vai onde esses grupos estão. Curioso, né? Exato, e você não vai, você fica. Quer dizer, praticar esse mimo é uma coisa, né, que eu estava falando agora. Outra coisa é ficar ensimesmado, né, Jorge? São duas coisas. 10 minutos. São duas coisas diferentes. Que daí você fica ensimesmado, se fecha ali na sua bolha, na sua caverna, fica no seu mundo. Ué. Né? Eu lembrei da Jean Shinoda Bolen, no livro Os Deuses e o Homem, né? Ela nos fala, tem uma hora do Hades, enfim, ela vai descrevendo, né? Tem uma coisa muito interessante do Hades, que eu acho que daí essa pessoa entra forçadamente, não no sentido de entrar numa comunhão com a sua natureza interna, de perceber, se perceber, né? A pessoa entra numa invisibilidade social, Jorge.
Sim, mas isso existe por causa de preconceito, mas tem muita gente também que faz questão de colocar o ângulo da invisibilidade para não ser visto. Eu lembro de uma mulher que eu conheci que ela fazia questão de entrar no supermercado de óculos escuros. Olha a ideia, cara. Que assim eu não preciso cumprimentar ninguém, ninguém me viu, eu não vejo ninguém. Olha a cabeça. Pergunta Meu quantos anos tinha Deus. criança? 37. E aí você vê Nossa. que ela está lutando contra heróis, porque ela podia ser Sim, gente uma vizinhança, bom dia, oi vizinho, como é que você está? Pelo menos ser educadinha e não bancar a grossa, né? exato. Quer dizer, para que eu vou me relacionar com outro? Sabe? Ser grossa, ela acha bonito ser feia, olha que coisa mais linda, é a antipática do rolê. É antipática, é a mala, a famosa, na nossa época era mala sem alça, né, Jorge? É, Entendeu? É a famosa. é o bad boy do rolê, é o que senta na mesa para fazer cara feia para todo mundo, para depois passa a eleição, ele está lá na porta do quartel fazendo sinalzinho de nazista, né? Gente boa, cara, nossa cara, gente boa. Exato, exato. E assim, e aí é engraçado que essa pessoa se torna justamente a mala depois, e aí depois, né, ninguém quer saber, ninguém quer estar perto. Aí pergunta por quê? O que foi que. Aí começa, né? O que os outros daí se tornam os grandes algozes dessa pessoa? Mas peraí, o que você fez? Você lembra lá quando você não quis se relacionar com o outro, quando você não quis estar junto dele, né? Aí vira vítima, né, Jorge? Sim, é muito fácil o papel de vítima dentro disso, né? Repito, galera que está assistindo, faz um inventário. Quem são seus amigos? Você está procurando as pessoas para se relacionar? Você está de coração aberto para viver relacionamentos? Cara, eu não estou falando só de sexo, não. Estou falando de amizade, de procurar pessoas que têm pensamentos afins. Ou será que tu está afim só de ir para frente do quartel, né? Promover absurdos para a vida? Então, na hora da gente poder resgatar, e mais do que nunca, Léo, o que é a nossa humanidade, a capacidade de empatia, de solidariedade com o outro, de respeito às diferenças, às divergências. Né? E cadê isso? Da Ah, alteridade, né? exatamente. Cadê a alteridade? Cadê eu poder olhar para o lado? Sabe? Cadê eu poder olhar para o lado? Né? E, Até porque, se você fizer o contrário, né, de se isolar cada vez mais, aí o bicho vai pegar do seu lado, vai ficar bonitinho, né? Uma hora a pessoa implode. Uma hora a pessoa implode. Se não tem elos, vai ter patos. E patos vira tânatos, né? exatamente. Né? E se você não explode, né? É, você vai implodir. E vai. Não vai ser muito legal, né? Cara, explosão de pessoa carente. Olha, eu aprendi muito isso na música. O que eu vi de gente abraçando poste 2 horas da manhã, chamando poste de meu amor, meu querido, eu não queria ser essa pessoa no outro dia, não, viu? Oh, Sabe? O que eu vi de gente, homens, mulheres, gays, beijando lata de lixo, falando, meu lindinho, né? Com todo respeito às pessoas que moram na rua, chamando, saindo com mendigo, deixando o marido em casa, dispôs gerenciar esse negócio. É complicado. E o dia exato. seguinte, aquele dia você estava de porre, está tudo tranquilo. No outro dia, quando o porre passar, você olhar Hum, para o lado e falar, meu Deus. hum. Quando isso acontece, no dia depois que você recobra a consciência, você põe a mão na cabeça e faz uma ressaca moral, sabe? Dá uma dor de cabeça. Então, gente, né, que nos assistem, isso
presume, então, um trabalho com nós mesmos e com as nossas questões, não é verdade, Jorge? Com certeza. Consciência, não jogue sua afetividade na sombra, assuma sua carência. Vai fazer amizade, se abre para relacionar, aprenda a gozar gostoso, trocando. Repito, vibrar dando um beijo na boca, tá? Gente, até a próxima live. Valeu, Léo! Ah, gente, obrigado. Adeus, adeus, adeus. 5 letras que choram. Maravilha! E hoje tem Seresta do Leão, lá no bairro do Bom Retiro, Bexiga. Não percam! Obrigado, gente. Sempre um prazer, Gordinho.